Olá, pessoal! Vamos continuar aqui, então, com os nossos conceitos de pensamento computacional e a gente vai falar um pouco agora dos computadores, né? A gente veio aí de conceitos, né, de álgebra, de o que a gente precisa de logaritmo, máquinas abstratas, máquina de Turing. Agora vamos botar isso dentro do nosso hardware, dentro do nosso equipamento. Então, a gente está falando aí de o tema dessa particular aula, né, com programas, CPU e lógica binária. Lógica é aquela lá do Boole, tá? Binária 0, 1, verdadeiro, falso, né? É a mesma. Então, a gente pode dizer, né, voltando para o nosso programa, todos vocês viram os nossos programas Scratch, né? Muitos de vocês entraram, viram, remixaram, estou toda feliz, né? É um programa, é um conjunto de instruções, sequência, repetição, condicional, que é o que a gente está fazendo, né? A gente tem uma série de comandos, tá aí ilustrado, né? Uma série de comandos, né? Às vezes tem condicional, às vezes tem loop, tem repetição, e aí com isso a gente resolve qualquer problema. Muito legal, né? Agora, esse programa a gente fez aí, vocês estão vendo uma janela do Scratch, né? Uma janela de comandos de programação em blocos. Mas como é que isso roda na memória? Isso tem que virar 0 e 1, né? Tem que virar na rede de energia, on e off. Essa mesma energia da lâmpada aqui, on e off é a mesma coisa, né? Então, esse programa tem que ser transformado. Existem programas, vocês devem ter visto, os compiladores, os interpretadores, que pegam esse nosso código e transformam, eventualmente, em zeros e uns. Tá? Não vou detalhar isso, vocês podem estudar, tem muito material sobre isso. Tá? Mas vamos focar lá abaixo já. Alguém já transformou nesses zeros e uns todos. Então, a gente vai olhar o que tem lá dentro. O que tem dentro, né, do computador de modo abstrato. Vocês precisaram que eu fosse abrir uma caixa, né? Então, a gente tem o que a gente chama aí de uma arquitetura clássica, né? A gente tem um processador, tá? Do lado aqui, tá? Esse processador com controle, caminho de dados, tá? É o que a gente chama, né? Deixa eu falar de CPU, né? CPU, Central Processing Unit, né? Unidade Central de Processamento, que ninguém fala isso em português, é CPU mesmo. Tá? É o seu, qual que é a CPU do seu computador aí, você sabe? Tá? É o que você tem. Ela tem um processador que roda numa velocidade, faz essas coisas todas que nós estamos falando, de contas, de comparações, de sequência, muito rápido. Né? A única diferença que ele faz rápido, muito mais rápido do que a gente, mas faz o que a gente manda. Tá? E para quê? Para quê? Para obedecer os nossos programas. Esse computador, ele tem aqui, então, o processador, né, ele tem uma unidade de controle, que controla o que está sendo executado. Né? E o caminho de dados, por onde passeiam os dados, né, da memória. Lembra a máquina de Turing? Tem uma fita, né? O programa está lá nos estados, tem uma fita que tem os dados e que tem o resultado de entrada, que é o que o estado lê, e a saída, que é o que a máquina escreve. Né? E uma outra máquina também tem o programa, não naquela que eu mostrei, 3+2, mas existem outras máquinas, porque o 3+2 em si é uma instrução de um programa. Né? Então, aquilo está armazenado naquela máquina de Turing lá, uma instruçãozinha só. Tá? Só que faz muito rapidamente, num computador qualquer. Tá? E essa tal de memória, quantos gigas tem de memória o seu computador aí? Ou quantos mega, quantos whatever? Né? E a gente também tem dispositivos de entrada e saída, por exemplo, uma pen, um teclado, um mouse, né, etc. Então, o que a gente tem também é, só para ilustrar para vocês, né, essas duas imagens aí. Esse é um processador dos anos 2008, muitos de vocês não tinham nascido ainda, né, uma CPU, que eu coloquei no lugar da caixa lá, de central do processador, e aí tem um banco de memórias ali em cima, tá? Ilustrando um banco de memória, tá bom? É com isso que a gente trabalha. Os nossos programas vão para a memória, os dados vão para a memória e a gente trabalha. Quem que orquestra isso? A CPU. Vamos ver como. Tá? Bom, o que tem na memória, para começar? Falei que os programas são na memória, os dados são na memória. Na realidade, ó, o que é a memória? A memória é como se fosse uma matriz, sabe que é matriz, né? Matriz, linhas e colunas, né? É o que a gente tem naquela, lembra aquela fileira? Cada caixinha daquela fileira lá tem um monte de zeros, de linhas de zeros e uns, né? E que é o que eu estou ilustrando aqui, nesse endereço aqui, tá vendo? Ó, endereço, né? É o endereço, é o CEP de cada endereço de memória, né?
Endereço de 0 aqui a 8, por exemplo, e o que tem lá dentro? Pode ter um dado, né? Nesse caso aqui, ó, 0 a 9, tem esses dados, vai continuando naquela matriz, tá? E o que tem lá dentro? Só tem zeros e uns. Ah, e como é que fica os zeros e uns? A gente pode pensar que é como se fosse uma pilha, cada posição dessa. Quando o programa quer armazenar um zero, eventualmente um zero, né? A pilha ele descarrega, transformar de 0 para 1. Lembra o nosso operador AND, por exemplo? Né? 0 e 1 dá 0. Então, se eu quiser uma resposta 0 e 1, eu tenho que transformar, eu tenho que colocar no resultado o valor 0. Então, eu tenho que setar aquilo para 0. Como é que eu faço? É como se eu descarregasse a pilha. E quando eu quero transformar em 1, 0 ou 1, o resultado é 1, eu quero armazenar aquele resultado no valor 1. É como se eu ligasse, se eu carregasse a pilha. E ela fica lá carregada. Né? Até alguém chegar lá e ler, e aquilo lá vai ficar lá. A menos que, se tiver na memória, RAM, se acabar a energia, acaba tudo mesmo. A gente sabe disso, quem não passou por isso antes, certo? Mas, no fundo, é isso. Cada elemento dessa matriz, cada elemento da memória que a gente tem no computador, é como se fosse uma pilhazinha, tá? Essa pilha, ao receber 0, descarrega, ao receber 1, carrega a pilha, né? É como se fosse aí essa abstração de pilhas recarregáveis que a gente está usando, tá? E cada pilha é um bit, tá? Bit grandão esse, né? Cada bit é um bit, normalmente a gente tem aí esses bytes de memória. Cada palavra, a cada 8 bits a gente tem um byte. E aí, dependendo do seu computador, da sua CPU, ela pode trabalhar com palavras de 8, antigamente, 16, 64 bits, e aí vai. Tá? Bom, e aí o que tem? Esses endereços, zeros e 1. E agora, o que significa cada zero, cada palavra dessa? Pode significar horas, bolas. A gente já viu. Lembra lá do Turing, que ele tem a instrução 3 mais 2? Né? Então, tem dados, tem instrução. Né? Então, a instrução é programa, sequência, condicional, repetição. Né? Então, instrução, dado de entrada e dado de saída, lembra? Ele pegava a máquina e ia lendo o que tinha lá, e dependendo do valor que tinha lido, ele escrevia uma coisa e ia para a esquerda e para a direita. Então, essa é a máquina. Então, no memória eu posso ter programa, posso ter dados de entrada e saída. Né? Então, é isso que a gente vai dar. Só uma observação aí, né? Que com isso, a gente tem um monte de zeros e uns que a gente tem que trabalhar usando a tal da lógica do nosso querido George Boole, tá certo? A lógica booleana com os nossos zeros e uns, é isso que tem lá, né? E a gente tem que trabalhar com instruções do programa, como a gente pega o exemplo do 3 mais 2 do Alan Turing lá na cabeça, pegaram? Tá? O 3 mais 2, endereços. Tem os endereços de onde eu for, né? Está aqui ou aqui. Eu quero somar esse valor com aquele e pôr num outro lugar. Certo? Então, são os endereços que eu tenho que manipular. E também pode ser os dados propriamente dito. Eu quero somar o quê? 3 com 2. O resultado é 5. Então, eu tenho que pegar de um lugar o 3, pegar de outro lugar o 2, somar e jogar num outro lugar o resultado. Né? Pode ser no mesmo lugar ou não. Vamos, né, sumir do outro. Então, a gente só tem que fazer isso com 0 e 1, com verdadeiro e falso, com os nossos operadores que o George Boole, lá no tempo dele, fez para a gente, abstraiu. Né? E isso é super legal. A abstração é tudo. Lembra dos nossos pilares, né, de pensamento computacional? Então, com isso a gente faz tudo. Então, eu posso olhar minha memória uma hora e falar assim, ó, cada código que tiver aqui, ó, 0, 1, ele representa alguma coisa, uma instrução, por exemplo. Neste caso, com 5 elementos, zeros ou 1s, eu consigo ter quantas combinações? 32, faço as contas. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Certo? 0. Né? Então, qual que é a conta aqui? Eu posso ir de 0 a 32 e eu posso, de repente, condicionar. Eu posso ter 32 operações diferentes. Por exemplo, somar 2 números, como a gente fez lá no 3 mais 2. Pode subtrair 2 números, posso calcular o dobro de um número. Posso fazer o que eu quiser. Assim, o que a CPU está preparada para fazer. Ela já tem um monte de instruções dessas prontas que a gente utiliza. O nosso programa que a gente escreve é convertido nesse conjunto de instruções da CPU, tá? Então, cada código que a gente está usando, olhando para a carinha deles, combinações de 0 1, ele pode... eu tenho que olhar para ele e saber aquele 0 1, ele é o quê? Será que ele é uma instrução? Eu tenho que saber. Né? Quer dizer, a CPU tem que saber, porque senão... Né? E quem escreveu o programa, quem transformou o nosso programa de Scratch ou de Python em executável também tem que saber. Tá? Aí, opa, espera um pouquinho. Pulei um aqui sem querer. Outra coisa, ele pode representar um código, né, um caractere, que a gente chama. Né? Caractere é 0, C,
A, B, C, 0, 1, 2, arroba, esses caracteres qualquer que a gente tem que colocar em senha hoje em dia, 16 com números, dígitos, blá, 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 né? Qualquer um desses caracteres, que é o que são muitas vezes os dados, inclusive, por exemplo, o exemplo da senha, né? São os caracteres que a gente pode fazer lá. E outra coisa que a gente pode ter lá, então, são valores mesmo, dados binários, códigos binários. Ué, mas dado, um caractere é um que eu imprimo, que eu digito no teclado. O que eu vou fazer conta 3 mais 2, 3 mais 2 vai dar 5, são os valores binários que eu faço conta naquela que são transformados, né, do digital, do 3 que eu digitei no teclado, do 2 que eu digitei no teclado, e vão parar na memória para eu fazer conta com eles. Em binário, eu tenho que transformar em 3 binário, em 2 binários, somar, conseguir o 5 binário e devolver para a memória. É assim que funciona. Então, por exemplo, esse caso aqui eu tenho 10011. É um valor binário. 5 bits de novo, olha lá, 0, 1. Como é que funciona para eu ter um valor binário? Como é que eu olho para a cara dele? Não muda nada do que a gente conhece desde o ensino fundamental. A gente usa a notação posicional, né? Então, a gente não sabe que quando eu tenho 1024, você pega o valor 1024, 1024, o que é o 4? Na posição dele é a unidade. O 2 é a dezena, o 0, centenas, o 1 é o milhar, não é? A gente olha, a gente já faz isso tão automaticamente, a gente transforma aqueles valores que a gente está lendo tão automaticamente que a gente nem percebe que a gente está fazendo essa computação. É como ler, né? A gente pega aquelas palavras e lê, já processa, a gente nem percebe que a gente está processando palavra a palavra, ou blocos de letras e letras de uma para outra, tá? Mesma coisa, essa notação posicional também se aplica aqui, tá? Então, se na base 10, quando eu tenho 1024, né, o 4 é o quê? É base 10. Então, é 4 vezes 10 elevado a 0. 4 vezes 10 elevado a 0, 4. O 2, 2 vezes 10 elevado à primeira. Não é? 2 vezes 10 elevado à primeira, 20. E aí vai. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, o que eu faço aqui? Essa primeira casa, que é a mais à direita, tá vendo aqui o meu mouse? Essa primeira casa é o 2 elevado a 0. A segunda casa é o 2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4 e o 2 elevado a quantas bits você tiver lá na sua palavra de memória. Tá? Então, quando eu faço essa conta desse 1 elevado, 1 vezes 2 elevado a 0, mais esse 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 4, exatamente a mesma coisa que a gente faz na base 10, o resultado agora é 19 em binário. Então, esse aqui é o valor 19 em binário. Tá bom? É assim que funciona. Novidade? Só mudou de 0 para 1. A gente já sabe fazer isso há muito tempo. Tá? Questão de prática, estranha. A gente aprende, né? Se você for trabalhar com isso, nesse nível, né, de abstração, você vai começar a ler código, né? Que nem parece essas coisas de filme, mas a gente acaba fazendo isso mesmo. Quem trabalha com programação desse nível. Não é o caso da grande maioria das pessoas. Mas tem que saber isso para a gente entender como é que funciona o computador por dentro daquela mesma memória, no tal, né, da memória, pode ter o programa armazenado do Turing, né, pode ter o código do programa que a gente programou, pode ter o dado de entrada, pode ter o dado de saída, e aquele pode ser um caractere, por exemplo, M-A-R-I-A, Maria, ou pode ser um valor binário com o qual eu tenho que fazer contas. Tá bom? Certo? Beleza. Então, eu fiz para vocês uma animação, conto com vocês para irem lá. Eu já faço animação para vocês irem lá e se divertir, né? Não vou tocar aqui, porque se eu for tocar aqui agora eu explodo o tempo da aula, então conto com vocês para ir lá, brincar, ver as minhas lâmpadas acendendo e apagando. Esse programa só soma 5 mais 9, tá bom? Beleza? Conto com vocês. E comentários, remix, façam outras contas. E aqui, eu também vou ter uma animação dessa que eu vou fazer aqui agora para vocês com o slide lá, tá? Vão lá e brinquem com ela. Tá? Então, aqui é o seguinte. Olhando aquela caixinha da CPU, aquela que tinha aqueles rainhos lá, tá? O que a CPU tem? CPU, ó, tá aqui, ó, CPU, né? Ó, Unidade Central de Processamento. O que ela tem? Bom, ela tem várias coisas, mas se vocês vão lembrar, ela tem uma unidade de controle, que é quem faz o quê? Controla tudo, né? Um contador de programa, adivinha o que um contador de programa faz? Bom, ele não conta
quantas linhas tem o programa. Ele conta onde é que o programa está. Então, eu tenho aquela memória comprida, ele está lá apontando, toin, 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 onde é que está o programa. Executou. Nós não temos uma sequência de instruções do nosso programa? Então, a primeira instrução está lá em cima, ele começa a apontar para a primeira. Executa, desce, próxima, executa, próxima, executa a próxima. Ele é o dedo duro do programa, tá? E aí, lembra que de vez em quando tem repetição, que eu tenho que voltar? Adivinha? Eu chego aqui, tem repetição, volto lá para cima e continuo. Toin, 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 toin. Então, o contador de programa é o que conta em que lugar de programa que eu estou, tá? A cada momento. A unidade de controle é quem lê, por exemplo, essa instrução que eu coloquei ilustrando, X tá, vai apontar para o resultado, né, de A mais B. Então, eu vou somar A com B e vou fazer essa... Quer dizer, eu vou pegar o valor de A, vou pegar o valor de B, vou somar, vou colocar numa posição de memória e deixar X apontando. Gostou? Essa é essa instrução aqui, ó. Tá bom? Olha o A aqui, tá vendo que o A tá apontando para o endereço? Lembra que podia ser endereço de memória lá atrás? Então, o A está guardando o endereço do 5. O B está guardando o endereço de 9, de novo. Todo mundo vai saber quanto que é 5 mais 9 no final da aula. A instrução que eu vou fazer é 5 mais X aponta para o resultado de A mais B. Tá? A flechinha está apontando lá. Essa é a minha instrução. E então, abstratamente, quem é que sabe mesmo onde é que está o programa? Onde é que esse programa vai executar? Se você respondeu o contador de programa, é isso mesmo, né? Então, a unidade de controle manda o computador de programa. O contador de programa, quem é que eu vou executar, que nós vamos executar agora? O contador de programa fala, é a vez dessa instrução aqui. X aponta para o resultado de A mais B. Então faz o favor. Aí a unidade de controle manda, lembra que tem um caminho de dados? Eu não desenhei o caminho de dados aqui, que tem muito mais coisa para desenhar, mas isso aqui são as abstrações que eu coloco, tá? Então, ele vai pegar aquilo lá, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar aquela instrução, trazer para a unidade de controle, aqui, ó. A unidade de controle interpreta e fala assim, legal, eu tenho que pegar o A e somar com B e colocar numa posição de memória e deixar o X apontado. Não foi isso que a gente combinou? Então, tá bom, ele faz o quê? Ele vai lá, pega o conteúdo do A e coloca aqui, ó. Toin. Funcionou a minha animação. Aí, qual que é o próximo? O B. Tá? Vai lá para o outro cantinho. Tá vendo que tem uma bermuda de ponta-cabeça aí? Essa é a unidade lógica e aritmética, tá? A gente chama de ULA em português, ou a ALU em inglês, Arithmetic Logic Unit, tá? Ela já tem um monte de contas, ela já sabe fazer um monte de contas para a gente, ela faz conta muito rápido. Lembra que tem um monte, por exemplo, lembra aqueles exemplos de instruções que a gente viu lá? Soma número, dobra número, divide número, faz um monte de coisas. Tá? Então, tem um monte de instruções prontas. E quanto mais poderosa a CPU, maior o número de instruções que ela tem, dá para imaginar, né? Então, que já estão prontas. Então, além de ser rápido, ela tem um monte de coisa que consegue fazer poderosamente. Alguém tem que programar isso. Mas não somos nós, não aqui nesse curso. Tá? De qualquer maneira, entenderam que a gente foi para a memória, pegou a instrução, a unidade de controle traduziu, foi lá, pegou o valor de 5, o valor de 9, e agora eu tenho que fazer o quê? Entro na memória e tenho que somar, não é? Então, eu somo, passo lá dessa maquininha, e o resultado, 14, vai para a memória, não vai? Foi. Está lá o 14 aqui, ó. E agora, o que eu tenho que fazer? Deixar o tal do X apontar para ele. Lá o X apontando, está aqui, ó. Ficou escondidinho aqui embaixo, mas está aqui, tá vendo? O X está apontando. Então, é assim que funciona. Cada instrução dessa, lá dentro, funciona assim. Cada instrução do nosso programa. E é nada mais do que isso. Só que são muitas. Né? Você pode ver que o nosso programa tem um monte de coisas. Mas você vê, você pega o programa da Joaninha, um punhado de coisas lá que está fazendo um monte de coisas. Cada programa daquele tem uma comparação, é um if. Adivinha, se a unidade lógica e aritmética tem as operações aritméticas, soma, subtração, divisão, e as operações lógicas, e, ou, not, né? É isso que funciona. Então, por isso que chama de lógica e aritmética. Então, quando eu faço, está tocando na cor tal ou na cor tal, ela já faz direto para mim e me diz se é verdadeiro ou falso. E é rápido, beleza? Pessoal, então, assim que funcionam as nossas operações lógicas. E a abstração que a gente faz é essa daqui, de uma bateriazinha, né, de uma lâmpada que está lá acendendo, que eu posso acender
a lâmpada se eu estiver entrando com zeros e uns, tá? E as operações lógicas, aquela do Boole, as mesmas, estão aqui, olha lá. Tá vendo essa caixinha aqui, que parece um hominho, ó? Tá entrando, se eu entrar para energia por aqui, esse circuito fecha e passa para frente. Aí, esse circuito fecha e passa para frente. E a lâmpada acende. Não é legal? Olha só. O que eu tenho? Eu tenho para essa lâmpada acender, eu tenho que ter esse cara aqui, que é o A, aceso, e o B aceso. O aceso não é o 1? Beleza. Então, esse é o operador E, que tem uma animação lá para vocês verem. Conto com vocês. Esse é o nosso operador OU, porque olha só, se a energia vier por cima ou por baixo, a lâmpada acende. Então é OU. Não precisa, e se vierem pelos dois também. E a lâmpada só não vai acender se os dois vierem sem energia. Tá bom? E aí, tem vários operadores para vocês lá. Divirtam-se. Eu fiz, tá bonitinha a animação. Eu vou deixar a parte. Amei. Mas foi eu que fiz, então sou suspeita. Existem, deixo a provocação para vocês de tarefa fazer, não é obrigatório, mas quem tem tempo, divirta-se, é a melhor maneira de aprender, tá bom? A gente, agora, na próxima aula, vai passar para os circuitos lógicos, tá? Que complementam isso tudo que a gente vai estar vendo. Beleza, gente? Até a próxima.